A prova do amor de Deus para conosco. Esse é o nosso tema para a mensagem desta noite. A prova do amor de Deus para conosco. Essa prova, ela está bem lavrada no livro que é as Sagradas Escrituras, mais precisamente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Texto, o qual eu convido você para lermos juntos. Está aí na nossa tela. Romanos capítulo 5, versículo 8. Novamente leremos este versículo. Vamos dizer todos juntos, aí de onde você está. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus é absolutamente soberano, e porque Ele é soberano, Ele não precisa provar nada a ninguém. Deus é Deus e Ele não deve explicações ou satisfações ou provas a ninguém. Mesmo assim, sendo Deus quem Ele é, o Deus de amor que é, o Deus que é amor, Ele nos deu inúmeras provas concretas e incontestáveis de seu imenso amor para conosco. Eu quero tomar alguns minutos nesta noite com os irmãos para refletirmos sobre algumas importantes verdades à luz das Escrituras Sagradas, verdades as quais nos mostrarão o modo como Deus prova o seu amor para conosco. E em primeiro lugar, eu quero começar destacando com os irmãos que crer que Deus existe é a prerrogativa para acreditar no seu amor. Permita-me ser bem claro e objetivo nessa questão. A questão é a seguinte: se alguém não acredita que Deus existe, muito menos será capaz de acreditar que Ele nos ama. Ou seja, isso é uma questão lógica. É impossível acreditar que Deus nos ama se não cremos que Ele existe. Foi isso o que o autor da carta aos Hebreus quis dizer no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem deseja se aproximar de Deus para conhecer, sentir e experimentar o seu amor, deve primeiramente crer que Ele existe, que Deus existe. Irmãos, nós sabemos que a fé em Deus é algo extremamente pessoal. Ninguém pode crer por ninguém. Não se pode obrigar ninguém a crer. Contudo, embora seja algo tão individual, tão particular, permita-me expor algumas evidências razoáveis quanto à existência de Deus. Eu não conheço todas as pessoas que estão conosco neste culto, e não sei se há alguém que participa conosco e que ainda não esteja tão convicto da existência de Deus. Todavia, eu creio que se esse for o caso de alguém, se você permitir,
O Espírito Santo pode arrancar a dúvida do seu coração nesta noite e gerar fé em você, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus por isso. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus e podemos ler, cada vez que nós podemos ouvir a palavra de Deus sendo ensinada, sendo pregada, nós estamos diante de uma incrível oportunidade de ter a nossa fé aumentada, porque a palavra de Deus, ela gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu gostaria de compartilhar com você duas evidências da existência de Deus, para que talvez você que ainda não seja tão convicto acerca da existência de Deus, você possa permitir que o Espírito Santo produza fé em seu coração. E a primeira evidência da existência de Deus, a Bíblia revela a existência de Deus. A Bíblia revela que Deus existe. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, escreveu assim Pedro, inspirado por Deus: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, quando a gente abre a Bíblia e começa lá no primeiro livro, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, começa com a afirmação: no princípio, Deus. Isso já é uma declaração da existência de Deus. E se considerarmos que na língua hebraica que o Antigo Testamento foi escrito, o substantivo Deus, ele vem antes de no princípio, ou seja, originalmente diz assim o texto: Deus no princípio. Significa dizer que a Bíblia começa já provando a existência de Deus no seu primeiro versículo. Bem, esse argumento, naturalmente, ele é recusado por todos aqueles que não aceitam a Bíblia como verdadeira. Esse argumento que eu estou aqui dizendo, que a Bíblia revela a existência de Deus, por certo, aqueles que dizem papel aceita tudo e a Bíblia é um livro como outro qualquer, quem assim pensa, quem assim acredita, eu respeito, mas permita-me ser um pouco mais racional. Permita-me lhe dizer que há provas históricas de que esse livro é um livro especial e sobrenatural. Nenhum outro livro foi capaz de atravessar séculos da história e permanecer tão fiel aos seus escritos originais. Nós não estamos falando de um livro qualquer. Nós não estamos falando de um livro da filosofia, nós não estamos falando num livro da sociologia, nós não estamos falando de um livro que trata da antropologia sobre a vida do homem. Nós estamos falando de um livro que é um livro que não há uma outra explicação para que ele continue sendo instrumento de tanto poder de transformação na vida de indivíduos quanto este livro. Há muitos testemunhos inegáveis que comprovam o poder transformador da Bíblia. Certa ocasião, um jornalista fazendo uma pesquisa numa tribo indígena conhecida por serem muitos canibais, por serem muitos famintos por carne humana, e aí aquele jornalista encontrou-se diante de um índio que estava ao lado de uma caldeira, mexendo aquela caldeira enorme, e aquele índio tinha em suas mãos um exemplar da Bíblia, e aquele jornalista virou para aquele índio e disse o seguinte: mas você já não sabe, você não ouviu falar que esse livro já não é mais
já não é mais respeitado pelos homens civilizados, pela sociedade avançada. Você não ouviu dizer ainda que esse livro não trata da verdade? E aquele índio virou-se para o jornalista e disse: olha, o que os homens brancos pensam a respeito desse livro não me importa, mas eu te garanto uma coisa, não fosse esse livro, você já estaria dentro desse caldeirão. Porque esse livro transformou a minha vida. Esse livro me mudou o modo de pensar, o jeito de agir. Não há nenhum outro livro como a Bíblia. São 66 pequenos livros escritos num período de 1500 anos, em estilos diferentes, por pessoas diferentes, que viveram em circunstâncias diferentes, e todos com o mesmo objetivo: nos revelar o caráter de Deus, nos revelar quem é o nosso Deus, nos revelar quais são os planos e os propósitos de Deus, nos mostrar por que Deus faz as coisas que Ele faz. Se você quiser conhecer a Deus, posso te apresentar Deus. Deus está aqui, nas páginas das Escrituras. A Bíblia, sem dúvida alguma, ela revela e ela prova a existência de Deus. Mas eu quero também compartilhar com você uma outra evidência de que Deus existe. A natureza, ela também testifica que Deus existe. Este livro, a Bíblia, diz no capítulo 19 de Salmos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Meus irmãos, na natureza tudo tem o seu lugar e tudo está no seu lugar. É impossível acreditar que o universo é resultado do acaso ou de um acidente. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão bem elaborado. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente na natureza prova a existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo disse o seguinte: desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Me vem à memória agora aquele hino antigo: nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. A ciência e a teoria de que o universo só pode ter sido criado por um grande artista chamado design inteligente já é uma boa demonstração de que não tem como esse mundo ter começado a existir do nada, apenas com um grande acidente na história. Quando a gente olha para a Terra, o planeta em que vivemos, o seu tamanho é perfeito, é o único planeta provido de uma atmosfera com a mistura na medida exata de gases para sustentar vida humana, animal e vegetal. Quando a gente olha para o sol, a lua, a água, cada um desses elementos criados por Deus, tão importantes para a vida humana, eles foram criados do jeito que foram criados por um ser inteligente. Quando a gente olha para nós, seres humanos, a mente humana, quando a NASA lança um foguete espacial, sabemos que não é um macaco que faz isso, e sim mentes inteligentes e instruídas. Como explicar o cérebro humano? Apenas uma mente mais inteligente e instruída do que a humanidade poderia tê-lo criado. Irmãos, quantas evidências da existência de Deus. A Bíblia revela para a gente que Deus existe. A natureza à nossa volta também nos mostra a existência de Deus. E se cremos que Deus existe, então já demos o primeiro grande passo para acreditar também que Ele nos ama. Pois afinal a Bíblia nos garante que por amor Deus enviou Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Deus nos ama intensamente.
Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que criou a mim e a você, Ele é o Deus que é amor. Já conversamos um pouco sobre isso há alguns dias. E sendo Ele o Deus que é amor, Ele é o Deus que ama, e quem muito ama, muito dá. Por isso, é parte da natureza de Deus dar-se de si mesmo para abençoar aos outros. E a Bíblia nos diz que, por Deus nos amar, Ele nos deu Jesus, o seu Filho. É isso que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A motivação de Deus foi o seu amor. Um amor que João diz que é de tal maneira, um amor que Paulo vai dizer na carta aos Efésios capítulo 4, que excede a todo entendimento. Um amor que o escritor Francis Chan disse, um louco amor. Agora a pergunta que talvez a gente faça é, qual a necessidade de Deus nos ter dado Jesus? Por que Deus nos deu Jesus? A Bíblia nos diz que por amor Ele nos deu Jesus, mas por que Ele enviou o seu Filho a esta terra tão amaldiçoada pelo pecado? E aí eu penso que há respostas claras para isso na palavra de Deus. E a primeira resposta, ou a primeira maneira de respondermos a pergunta sobre a razão de por que Deus nos deu Jesus, a primeira resposta está no fato de que todos os homens são pecadores e por essa razão estão sob condenação eterna. A Bíblia afirma essa verdade porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. A Bíblia afirma isso e o mundo à nossa volta também nos comprova isso. Se você duvida que os homens são pecadores, olhe um pouco as notícias, olhe um pouco do mundo à sua volta, e você vai perceber quanta maldade, quanta violência, quanto egoísmo, quanto vandalismo, quanta ambição, quanta inveja, quanto ódio, quanta indiferença, quantas brigas, inimizades, mortes. Tudo isso são provocados, consequências do pecado na vida humana. Mas Deus não nos deu Jesus para vir aqui nos condenar. Sabia disso? Deus não deu Jesus para vir a este mundo para nos condenar. João 3,17, Jesus disse, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Certa ocasião alguém me perguntou, pastor, eu já fiz muita coisa errada na vida. O senhor não faz ideia do quanto eu já fiz de maldade. E aquela pessoa me perguntou, o senhor acha que tem perdão para mim? E eu respondi para ele, claro que sim. Não importa quanta maldade você já tenha feito. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para gente como você, eu disse, gente como eu. Meus irmãos, então nós estamos agora diante de uma segunda verdade que nos ajuda a responder por que Deus nos deu Jesus. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade da condenação eterna. João 3,16, Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse lá na casa de Zaqueu, aquele homem corrupto, aquele homem mal visto pela sociedade, mas que mudou de vida, porque foi perdoado por Jesus. Alguém disse que para salvar um grande pecador foi necessário Deus enviar um grande Salvador.
E foi por isso que o autor aos Hebreus se referiu à nossa salvação em grau superlativo, quando disse em Hebreus 2:3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E é exatamente o entendimento de que Jesus é o Salvador, que Deus enviou, que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. Se você perguntar a alguém do islamismo, se eles reconhecem que Jesus um dia existiu nessa terra, e eles vão dizer, claro que sim, claro que sim. Se você perguntar para alguém do budismo, você reconhece que Jesus de fato um dia pisou nesta terra? E eles vão dizer sim. Se você perguntar para alguém que segue uma linha do espiritismo de Allan Kardec, você reconhece a existência de Jesus, que um dia viveu neste mundo? Eles vão dizer sim. A grande questão é que no islamismo eles dizem, Jesus é um profeta. É um profeta, apenas. No budismo eles dizem, Jesus é um mestre. No espiritismo eles dizem, Jesus é um espírito iluminado. Acontece que a Bíblia nos revela claramente que Jesus é muito mais que um profeta. É muito mais que um bom mestre. E é muito mais que um espírito iluminado. Ele é o Filho de Deus, que Deus enviou para salvar a humanidade da condenação eterna. Ele é o Salvador do mundo, que Maria mesmo reconheceu quando disse, eis que me alegro em Deus, meu Salvador, que está sendo gerado no meu ventre. É exatamente o entendimento a respeito da pessoa de Jesus que distingue o cristianismo de todas as demais religiões, mas eu preciso ser ainda mais distintivo. É essa verdade sobre Jesus que distingue a nossa fé, nós aqui da IBC, de outras religiões e de até mesmo outras igrejas evangélicas ou até batistas, porque para nós Jesus é o único Salvador. É o único Salvador. Nós não acreditamos que você precisa de beber água do Rio Jordão para ser salvo. Nós não acreditamos que é preciso ir lá no Rio Jordão e ser batizado para ser salvo. Nós não acreditamos que é preciso de ter um lenço ungido de um homem de Deus, um suposto líder, para que seja salvo. Nós entendemos que Jesus é o único, de fato, mediador entre Deus e os homens. Nós entendemos que Jesus é o único caminho, somente Ele é a verdade, só Jesus pode nos dar a vida eterna. Por isso nós só reverenciamos a Ele, por isso a gente só intercede a Ele, por isso cremos que não há além dEle nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Portanto, só adoramos a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, pois cremos na palavra de Deus que assim nos revela. Irmãos, nessa caminhada de estudos sobre a prova do amor de Deus para conosco nesta noite, entendemos que crer que Deus existe é a prerrogativa para crer no amor de Deus. Entendemos que por amor, Deus enviou Jesus ao mundo para ser o nosso Salvador. Mas agora chegamos a um momento extremamente impactante desta reflexão. Em terceiro lugar, a Bíblia também nos ensina que a morte de Jesus na cruz foi a maior expressão de amor da história. Embora o pecado seja a maior tragédia de todos os tempos, a morte de Jesus na cruz foi a maior expressão de amor da história. A Bíblia nos diz que a cruz é um grande mistério, o qual o mundo não entende,
O homem, em seu estado natural decaído, ele vê a mensagem da cruz como loucura. Como entender um inocente que morreu injustamente numa cruz, com os braços abertos, pregados com cravos, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça e os pés também cravados? Como entender que um homem fora condenado a morrer dessa forma, inocentemente ele era, em favor de homens tão maus e pecadores? Realmente isso é uma loucura. Foi por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que a morte de Jesus foi a maior prova de amor da história? Eu tenho pelo menos 3 respostas para essa pergunta. Por que a morte de Jesus na cruz foi a maior prova de amor da história? A primeira razão é porque, ao morrer na cruz, Jesus cumpriu a promessa fiel de Deus feita desde o Éden. Meus irmãos, a cruz não foi um acidente. A cruz na vida de Jesus, a morte dele na cruz, não foi algo que não estava nos planos do nosso Deus. Pelo contrário, tudo estava planejado e revelado desde o Éden. Lá no capítulo 3 de Gênesis, mais precisamente no verso 15, quando Deus conversava com o homem e a mulher que haviam pecado, e também falava com a serpente, a qual estava ali sendo instrumento de Satanás, Deus já estava dizendo que a cruz seria a maior prova de amor da história. Quando Deus disse que haveria de nascer alguém daquela mulher que havia caído junto com o seu esposo, haveria de nascer alguém descendente daquela mulher, e esse alguém seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas ele lhe feriria a sua cabeça. Jesus estava sendo ali anunciado pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, e a cruz estava sendo anunciada. E todo o Antigo Testamento apontou para esse acontecimento. Quando Pedro tentou livrar Jesus dos perseguidores, Jesus o repreendeu dizendo: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 54. E, meus irmãos, todos os detalhes sobre a vida de Jesus e especialmente sobre a morte de Jesus na cruz, eles foram cuidadosamente profetizados no Antigo Testamento. E quando Jesus morre naquela cruz do Calvário, naquela sexta-feira sangrenta em Jerusalém, o que estava acontecendo era o cumprimento de uma promessa fiel de Deus, feita desde o Éden. A cruz provou o amor fiel do nosso Deus. A cruz provou que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus diz, se realiza. Através de seu Filho Jesus e com 2 pedaços de madeira, Deus cumpriu a sua promessa de amor para conosco. Por essa razão, a morte de Jesus foi a maior prova de amor da história. Deus estava provando a sua palavra, que é sustentada pelo seu amor fiel. Mas uma outra razão também pela qual a morte de Jesus foi a maior prova de amor da história é o fato de que Jesus assumiu na cruz o nosso lugar. Aquele lugar na cruz era meu, era seu, era de cada um de nós.
Meus irmãos, quando eu olho para a cruz, eu vejo que aquela cruz era para mim, era para você. Isaías capítulo 53, verso 5, 700 anos antes de Jesus vir a este mundo, Isaías já estava dizendo que Jesus levaria sobre ele as nossas transgressões. Transgressões são os nossos pecados. O texto é enfático quando diz nossas transgressões e não de Jesus. Você que conhece um pouco a história da crucificação, sabe que Jesus foi crucificado numa cruz do meio, entre dois malfeitores. Mas naquela cruz do meio havia um outro malfeitor que também seria ali crucificado. E Pilatos colocou, João 19, Evangelho de João capítulo 19 nos relata isso. Pilatos, o governador da Judéia, colocou diante da multidão que eles deveriam escolher entre Jesus e Barrabás para aquela cruz do meio. E esse Barrabás que ficaria naquela cruz do meio para ser crucificado, era alguém perverso, alguém cheio de maldades. E esse Barrabás, ele escapou daquela cruz, porque a multidão escolheu por Jesus. E aquela cruz que era de Barrabás, Jesus assumiu aquela cruz. Barrabás, que era um salteador e assassino, ele teve essa oportunidade viva, real, de ter Jesus morrendo no seu lugar, em sentido literal. Jesus foi morto no lugar de um assassino, de um desordeiro. Ele foi morto em meu lugar, em seu lugar. Barrabás simboliza toda a humanidade em rebelião contra o nosso Deus. Barrabás não era pior que nenhum de nós. Diante de Deus, todos nós somos pecadores e éramos merecedores da morte naquela cruz. Mas conforme Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso eu afirmo, aquela cruz era nossa. E se Jesus morreu numa cruz que era nossa, só pode ter sido prova de amor, e foi. E 1 João capítulo 3, verso 16, então, João disse, nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. Veja que interessante. Deus terminou a criação do mundo no 6º dia, dizendo, tudo está consumado. E no 7º dia, Deus descansou. Jesus terminou a obra da nossa salvação no 6º dia da semana, dizendo, tudo está consumado. E Jesus disse, agora vocês podem descansar. Vinde a mim. Porque a morte de Jesus foi a maior prova de amor da história. Porque Jesus assumiu naquela cruz o lugar que era meu, que era seu, que era de cada um de nós. Nós é que deveríamos ter morrido naquela cruz. Mas a terceira razão, por que a morte de Jesus foi a maior prova de amor da história? Porque Jesus morreu, mas ele venceu a morte, o nosso maior inimigo, e ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ah, meus irmãos, a morte de Jesus foi a maior prova de amor da história, porque Jesus morreu, mas ele venceu
a morte, esse inimigo terrível que nós temos contra a nossa vida. A melhor notícia que o mundo já ouviu, ela veio de um cemitério, ela veio de um túmulo vazio. Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado no domingo pela manhã, no domingo da ressurreição. Aquelas mulheres foram ao túmulo e ao chegar lá perceberam que a pedra havia sido removida. E lá dentro não havia nada mais do que alguns lençóis. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus arrancou o aguilhão da morte e venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou também segundo as Escrituras. A morte de Jesus não foi um acidente e a sua ressurreição não foi uma surpresa, porque já estava profetizado. Portanto, que grande prova de amor! Jesus venceu o nosso maior inimigo, a morte. Jesus veio ao mundo para derrotar o nosso maior inimigo. Nesses dias especialmente, qual tem sido o maior medo das pessoas? Exatamente a morte. Quantas pessoas que partiram, quantas pessoas que morreram, quantas pessoas que nos deixaram. E quantas vezes nos pegamos então um pouco temerosos com relação a toda essa situação que estamos vivendo. Às vezes o medo, sim, começa a rondar a nossa vida. Mas se somos crentes, Jesus provou o seu amor para conosco, quando Ele morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois, vencendo assim o nosso maior inimigo. Então, se você é crente, não tenha medo da morte. A prova do amor de Deus para conosco. Ninguém precisa ter dúvida de que Deus o ama. Não tenha dúvida de que Deus te ama. E finalmente, qual deve ser a resposta de nós? Que resposta Deus espera de nós depois de falar conosco nesta noite de uma maneira tão clara sobre a prova do amor dele por nós? O que Deus espera de nós? Deus espera que a gente se renda ao seu amor. Deus espera que a gente receba o seu ousado amor. Deus decidiu nos amar. Deus quis nos amar. E Deus espera que a gente receba o seu amor. E recebendo este amor de Deus, nós somos transformados por Ele. Onde você está nesse momento, eu quero convidá-lo a uma importante reflexão pessoal e dê-me essa liberdade, por gentileza. Eu quero pedir a você, onde você estiver nesse momento, na sala de sua casa, na varanda ou no quarto, ou até mesmo dentro de um carro, se possível for, feche seus olhos por alguns instantes e pense um pouco acerca do amor de Deus, provado através de Jesus, o Filho que Ele enviou a este mundo como nosso Salvador. Eu te pergunto, você crê nesse amor de Deus por você? Você já recebeu esse amor? E talvez você esteja pensando, mas o que eu preciso para receber esse amor? Você precisa tão somente crer que Deus existe e crer que Ele te ama, sendo que Jesus é a maior prova do amor dEle. E o que você precisa fazer? É tão somente estender as suas mãos ou abrir o seu coração e dizer: Deus, eu quero receber o teu amor. Receber o teu amor é receber o teu Filho como meu Salvador. E se você deseja nesta noite dizer isso para Deus: Deus, eu recebo o teu amor,
Eu recebo o teu Filho Jesus como meu Salvador. Não importa o que você tenha feito no passado, não importa o que você fez até mesmo agora há pouco, não importa por que caminhos você andou até hoje, importa que esse amor de Deus derramado em seu coração pode fazer de você uma nova pessoa a partir de agora. Pastor, o que eu preciso? Basta você dizer com fé, de onde você está: Deus, eu recebo o teu amor, recebendo Jesus como meu Salvador. Aquela cruz era minha, mas Jesus morreu no meu lugar, e eu quero recebê-lo na minha vida como prova de que eu estou agora me tornando alguém cheio do teu amor. Quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está, e se você deseja nessa hora receber o amor de Deus através de Jesus, ore comigo assim: Deus, eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor está me ouvindo, e eu creio no teu amor para comigo. Sim, eu entendo, eu reconheço que eu sou um pecador, e que aquela cruz aonde Jesus morreu, eu merecia morrer naquela cruz, mas eu me arrependo de meus pecados, e eu recebo o teu perdão, recebendo o teu amor no meu coração. E eu te peço, ó Deus, testifica na minha vida, confirma no meu coração nesse momento que eu estou me tornando uma nova pessoa a partir de agora. Eu oro no nome de Jesus, a grande prova do teu amor. Amém. Se você fez esta oração com fé, o amor de Deus está sendo derramado no seu coração, onde quer que você esteja. Ah, você já é um crente, que bom. Você já confessou Jesus como seu Salvador já há algum tempo, ótimo. E eu então pergunto: o quanto você está transbordando desse amor de Deus que já foi derramado no seu coração? O quanto você está comprometido em amar esse Deus que te ama? O quanto você tem o amado? Jesus disse que o primeiro mandamento é esse: amar a Deus acima de todas as coisas. E eu pergunto: o quanto você tem amado a Deus e o quanto você tem amado também os outros? O quanto você tem amado os seus irmãos na fé, a sua família? O quanto você tem amado aqueles que estão perecendo, que estão ainda perdidos? Porque Ele me amou. Eu amo. Quero convidar você a louvar ao Senhor juntamente conosco nesta hora. Faça deste louvor uma declaração do seu amor a Deus. Esse Deus que antes de eu falar, antes de eu sequer existir, Ele já vinha sendo tão bom para mim. Desde que criou tudo que há neste mundo para que eu possa desfrutar. Mas mesmo sendo pecador, esse Deus que me ama, que nos ama com um ousado amor, esse Deus que tem um amor impressionante, um amor infinito, um amor ousado, esse amor, esse Deus que foi capaz de deixar os céus para vir aqui a este mundo, na pessoa do seu Filho, para ser o nosso Salvador, esse Deus deve ser a razão da nossa existência. Louve ao Senhor conosco com esta canção. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Que amor ousado, que amor infinito, que amor impressionante. Amor que nos atraiu para Ele, para o nosso Deus que é amor.
Irmãos, estamos quase findando a nossa celebração desta noite e eu louvo a Deus pela sua vida, você que participou conosco, você que esteve conosco até este momento. Se você tem tomado uma decisão por Jesus e se você deseja de alguma maneira alguma orientação espiritual, pastor, o que eu preciso fazer? Você pode fazer contato com o WhatsApp da nossa igreja, que está aí na tela, 2238242220, e nós com muito prazer estaremos assim, ajudando você com orientações, com aconselhamentos. Se você decidiu-se por Jesus e deseja inclusive fazer algum estudo bíblico, mesmo à distância, eu quero disponibilizar a você o WhatsApp de nossa igreja e você poderá então fazer contato conosco e nós podemos encaminhar para você um estudo bíblico, para você através de um roteiro, estar aí de sua casa mesmo, fazendo uma leitura da Bíblia e assim tendo maiores esclarecimentos a respeito da fé. Se você já tomou uma decisão de ter Jesus como seu Salvador e deseja se preparar para em algum momento futuro até passar pelo batismo, você poderá fazer esse estudo por esse tempo à distância. Basta enviar um zap para nós e nós vamos retornar para você, enviando para você também por meio do WhatsApp ou e-mail, algum material para você estar aí nesse tempo de distanciamento, já ir se preparando para o seu batismo e fazendo um estudo bíblico em casa mesmo. E nós queremos ajudar você. Você que já é um servo do Senhor e já serve a Deus e já está inserido na IBC ou em alguma outra igreja, ame ao Senhor cada dia mais e mais e ame a sua igreja. Deus possa nos abençoar e vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por este encontro desta noite. Obrigado por este culto, ó Pai. O nosso coração chegou totalmente aberto para expressar ao Senhor o nosso amor ao Senhor, a nossa admiração por Ti, e pudemos junto com os nossos irmãos, mesmo à distância, cultuar ao Senhor. Que bênção foi para nós, ó Deus. Quero te agradecer por nesta noite termos de volta conosco os nossos irmãos instrumentistas. Estávamos tão ansiosos e desejosos por isso, e ó Deus, nos preparamos para isso, investimos nisso, cada um deles também se esforçou, e aqui ajustamos para nesta noite estarmos juntos assim, cultuando ao Senhor. Que alegria para nós, e penso também para o teu coração. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio deste culto nesta noite. E te peço que o Senhor nos dê uma semana cheia do teu amor, que o teu amor possa transbordar em nossas vidas. E é a oração que fazemos ao Senhor, agradecendo por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida poderosamente e uma boa semana para todos nós. Amém.